E eu já vi decisões judiciais, processos, pessoas sendo absolvidas por nulidade do teste. E eu vou colocar nesse recurso que eu não fiz o teste, porque o Pacto de São José da Costa Rica me permite não constituir prova contra mim mesmo. Mais transparência para o cidadão e mostrando que a indústria da multa não existe, trazendo outros meios. Então, assim, você não quer fazer o teste? Ó, já tem um. Vou passar algumas questões que o condutor que foi autuado pode fazer para analisar, entender o caso e preparar ali sua defesa. E aí você me corrige. Perdão. Primeira coisa... R$ 2.934 é um valor salgado, mas, na verdade, o que me preocupa para o condutor... Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos ao Trânsito em Pauta, o podcast que traz para você assuntos relacionados ao direito de trânsito, aos órgãos de trânsito como um todo. E hoje, mais uma vez, vamos tocar aqui num assunto que foi muito pedido por vocês, que é o tema da multa da lei seca, recusa ao bafômetro, teste positivo. E para bater um papo conosco aqui hoje, nosso amigo, doutor Ademir. Seja bem-vindo, Ademir. Tudo bom, doutor José Luiz? Um ótimo dia, noite, né? Manhã. Dependendo do horário que os nossos ouvintes aqui estiverem assistindo. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez. Um tema interessante, né? Tema muito interessante. Você sabe que eu escrevi um livro sobre isso, né? Sei, inclusive eu ia fazer menção. Tô até nervoso aqui, sabe por quê? Porque eu tô falando com o pai da matéria, pô. Quem dera, quem dera. Está desatualizadíssimo. Nossa, até enrolou a palavra aqui para falar. Mas... Esse livro ele é de 2010 e está totalmente desatualizado, teve várias mudanças desde então, mas foi um marco, né? Eu estava comentando hoje sobre isso, né? A dificuldade que é escrever um livro, quanto tempo demora para isso. Eu tô ensaiando, você sabe disso, né? Quanto tempo eu tô ensaiando para escrever um livro também? Demorou. E o tempo é complicado, Eu estava conversando hoje sobre isso, que demorou praticamente 1 ano e meio para escrever o livro. Porque você começa a escrever, aí escreve ali 1 hora, 1 hora e meia por dia, para, no outro dia você volta revisando o que você fez, já muda tudo, já tem outras ideias. Sim. E nessa brincadeira foi 1 ano e meio. Mas ficou legal, no final ficou legal, agora só precisa e tem um porém, atualizá-lo. Né? A legislação de trânsito muda muito, né? Então acaba contribuindo até pra gente... Eu fico pensando, falo, pô, começo a ver um tema, daqui a pouco muda, né? Uma coisa é a gente estudar para trabalhar no dia a dia, outra coisa é para fazer um livro, mas você tá de parabéns por ter tido essa iniciativa e fica o incentivo aqui para atualizar. Atualizar, né? Você sabe que, puxando o gancho aí que você falou que a legislação altera muito, eu já tive vontade de fazer um código de trânsito, o CTB comentado. Sim. Comentar artigo por artigo, mas a gente vai fazer ele hoje, daqui 6 meses, 1 ano, ele já está desatualizado. Esse que é o problema, vai ter que ficar todo ano fazendo uma nova edição. Lógico que isso deve ser feito, mas nem sempre é por ano, às vezes as atualizações são 2, 3 por ano que o código é atualizado. E aí, se demorar muito, ele já vai nascer desatualizado. É verdade. Se demorar muito para publicar. Mas, bom, o assunto de hoje é um assunto que eu acredito que deve ser muito procurado lá no seu escritório também, igual no meu, que é o assunto da lei seca, teste positivo ou a recusa. Muito mais recusa do que o teste positivo. Por que será, né? Por que será? Mas vamos conversar sobre os dois assuntos para ficar bem explicada a matéria e as pessoas entenderem do que a gente está falando. Bom, então, resumindo, nós vamos falar aqui de artigos do Código de Trânsito Brasileiro, do CTB, assunto que está lá, que já foi alterado várias vezes, se não me engano, acho que 4 vezes foi alterado esse dispositivo legal. A última delas é que está em vigor aí, que foi estabelecido o artigo 65A, que é o da recusa, que antes era tudo pelo 65, né? 5. Isso, o 65 combinado com o 277. Com 277 na época, depois de muita briga, muita discussão judicial, muitos processos deferidos judicialmente por conta disso. E aí implementaram o 65A, que é específico para recusa. Então a gente vai falar basicamente sobre isso. E eu vou começar já o nosso bate-papo aqui, já demonstrando onde que está o 65, né? O que é que diz o 65. Ô Vini, você pode colocar para a gente a imagem 1? Vamos lá. Artigo 65 do CTB. Dirigir sob influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Código de enquadramento 51691. A multa, a penalidade, R$ 2.934,70. Salgado, hein? Salgado. E na reincidência, né? O dobro. E suspensão da CNH por 12 meses.
Como medida administrativa, recolhimento da CNH, que hoje é pouco aplicado em decorrência aí das habilitações digitais, e retenção do veículo aqui até a apresentação de uma pessoa habilitada para conduzir, seguir dirigindo. E aí, na reincidência, dobra-se o valor da multa, reincidência em 12 meses, a multa vai para R$ 5.869,40. É isso aí. Eu já vou fazer uma observação aqui no valor da multa, que eu acho que é uma coisa que você ia comentar aqui também. Mas vamos lá, R$ 2.934 sem um desconto. Se eu pagar até a data de vencimento estabelecida, a gente tem um desconto de 20%. Sim. E se eu desistir dos recursos administrativos, eu tenho um adicional de 20%. Paga 40% de desconto. 40% de desconto. Renunciou ao direito de defesa, 40% de desconto. E aí eu não posso recorrer ali na fase da multa, né? Então, o primeiro ponto que eu acho que a gente deve observar, que eu já comentei isso antes, que na verdade quando a gente deixa de recorrer, a gente não ganha um desconto de 40%, a gente ganha um adicional de 20%, porque 20% eu já tenho, Sim, independente de eu recorrer ou não, já tenho se eu pagar a multa até o vencimento. perfeito. Se eu me abster de recorrer, eu tenho um outro desconto, Mais 20%. um adicional de 20%. Bom, e aqui na reincidência, dentro do período de um ano, a multa vai para R$ 5.869. Esses valores são brutos, né? Aí tem um desconto aqui que a Sim. gente está E comentando. de brinde ganha o quê? De brinde ganha. Na reincidência. Na reincidência, aqui, a gente vai falar sobre isso já. Segura aí, que você está acelerado, segura aí. Bom, eu acho que ficou bem clara a informação, que aqui a gente está falando especificamente de dirigir sob a influência de álcool. A gente vai falar sobre os meios que se chega, que o policial ali, que a gente chega a essa conclusão, mas eu acho que aqui já deu para ter uma ideia do que a gente vai falar. O código de enquadramento, quando eu falo aqui do 51691, é aquele que o policial, às vezes, ao invés dele ele colocar ali o artigo 165, ele vai colocar o código de infração, mas a gente está falando sobre o mesmo assunto, que é o que está previsto lá na portaria 354, se não me engano, de 22 da Senatran, correto? Sim. Acho que seria isso, né? Algum comentário que você tem para fazer nesse Acho primeiro que momento? é isso aí, você já Falei quase de destrinchou. tudo, né? Essa infração do 65, ela, como você bem disse, não sei se foram 4 ou 5 alterações, a legislação de trânsito sofreu na área da fiscalização de alcoolemia como um todo. Importante trazer essa ressalva do 165A que veio depois, né? E, enfim, a infração tá aí, R$ 2.934 é um valor salgado, mas na verdade o que me preocupa para o condutor, e isso na visão como defensor do condutor, não é nem só o valor, que a gente sabe que é pesado, mas é a suspensão Suspensão da habilitação. por 12 meses, né? E na reincidência, inclusive, que gera uma cassação, né? Isso, a gente vai falar sobre isso. Já aproveitando esse gancho, Vini, coloca a imagem 2 pra gente. E aí o que acontece na reincidência, né? No caso específico do artigo 65. Sim, Então vamos lá. Ao invés de vir uma outra suspensão da habilitação, porque numa autuação a gente tem a suspensão por 12 meses. Numa segunda autuação dentro do período de 12 meses, nós vamos ter a cassação. Está lá previsto no artigo 263 do CTB, a cassação do documento de habilitação dar-se-á. No caso de reincidência no prazo de 12 meses, nas infrações previstas no inciso 3 do 162, 163, isso aqui acaba não interessando para a gente nesse momento, 164, 165, que é o tema de hoje, 173, 174 e 175. Isso aqui é importante para a gente ter essa informação, porque aí se o condutor for autuado no 165 por teste positivo e dentro de 6 meses ele é autuado no 65A, ele vai ser reincidente? não vai ser reincidente, porque o enquadramento é outro, né? Outra tipificação, outra infração, então não vai cometer aí a reincidência, não vai ser cassado. Só vai ter a penalidade de suspensão por 12 meses novamente. E aí até acho que é interessante a gente bater um... Quer dizer que é outra conduta? É outra Outra conduta conduta. aí, ó. Produção nos Tá alertando atenta. aqui, tá atenta. Pessoas É isso mais aí. leigas, igual eu. É outra conduta, é outro tipo, né? É outro enquadramento, então acaba sendo condutas diferentes. Uma situação interessante aqui, que eu vejo muitos clientes, e acredito que você lá no seu escritório também, dizendo que é bom, na verdade, é que o correto é recusar, né? Ah, não quero produzir provas contra mim mesmo, então é melhor que eu faça a recusa, eu não posso fazer o teste. E na verdade, eu não sei a sua concepção sobre isso, mas a minha, particularmente, eu nunca falo para a pessoa, é melhor você fazer o teste ou é melhor que não se faça. Depende muito da situação, não há uma receita do bolo, né, doutor? Então, Cada caso é um caso. cada caso é um caso. Então, eu sempre... E até fazendo uma observação aqui, né? A gente defende
o condutor que está respondendo uma situação dessa. O que não significa que nós concordamos que a Dirigir. pessoa deva dirigir, beber e dirigir. Pelo né? contrário. Então, é Não, muito... Olha aí, ó, produção falando do bombom de licor. Já deu para perceber que gosta no chocolate, Tá né? vendo? A gente vai, quando a gente for falar do etilômetro, a gente já vai abordar esse assunto. Do Já. etilômetro mas é polêmico. Inclusive nos meus cursos eu até fiz os testes. Falta fazer um teste agora mais recente com o pão, né? Que é a discussão do pão que É a tem nova o teor de álcool. modalidade agora, né? Mas todos os outros testes eu fiz e dá pra gente bater um papo sobre isso aí, Porque, produção. na verdade, eu estava lá nesse curso. Tava lá, Nós né? fizemos sobre caldo de cana, cerveja, bombom de licor, Listerine. Listerine, né? O enxaguante bucal, eu já fazendo propaganda. Né? O enxaguante bucal. E Cerveja tinha cerveja, também. tinha. Mas o foco foi fazer com outros tipos de produtos para ver qual que era o resultado. Isso né? mesmo. E aí tem aqui. Mas a gente vai falar sobre isso já que a gente Sim. vai chegar aqui no teste. Vamos lá. Bom, falamos sobre a cassação, vamos falar das modalidades agora, como é que pode ser chegar ao resultado de teste positivo. Coloca a imagem 3 para a gente, por favor. Então vamos lá. Como poderá ser realizada a confirmação da alteração da capacidade psicomotora? Então, para ser autuado pelo 165, a gente tem que ter uma confirmação disso. Como que o policial, como que o agente de trânsito chegou a esse resultado. Então, ele vai chegar ali pelo teste do etilômetro, ele pode fazer o teste, dar um resultado positivo, a gente vai falar já em detalhes. Exame de sangue, exame clínico feito ali pelo médico habilitado, verificação dos sinais, que aí é feito pelo agente, e imagens ou vídeos e etc. Aqui nós temos praticamente cinco modalidades diferentes para se chegar à conclusão que o teste, que o condutor estava dirigindo sob a influência de álcool. O mais comum aqui para nós é o teste do etilômetro, Sim. que inclusive o que trata do tema, a resolução 432/2013 do CONTRAN, do Conselho Nacional de Trânsito, e ela estabelece ali que, inclusive, nas fiscalizações, o etilômetro, ou o bafômetro, como todos conhecem, deve ter prioridade ali na fiscalização. Perfeito. Acho que é um tema para a gente começar aqui interessante. Sim. Teste do etilômetro, teste do bafômetro. Muita gente tem dúvidas sobre... Aqui em São Paulo é muito comum isso, a gente ter o teste passivo e depois o teste definitivo. Sim. Dá para você me explicar como é que Pois funciona não. isso? Vamos lá. Sempre é importante a gente trazer para o nosso telespectador aqui que a fiscalização, via de regra, ela se dá por meio do agente de trânsito, a constatação das infrações por meio do agente de trânsito. Algumas infrações elas precisam ser tratadas utilizando equipamento eletrônico, né, metrológico ou não metrológico. Então existe um artigo, o artigo 280, parágrafo 2º do CTB, que ele fala que as infrações serão constatadas pelo agente ou por equipamento eletrônico, de reações químicas e assim por diante, para poder constatar a infração. Esses equipamentos precisam ser regulamentados pelo CONTRAN. No caso, o doutor já mencionou aqui a resolução 432, que trata da fiscalização de alcoolemia. A resolução, ela fala que a prioridade é que seja feita por meio do etilômetro, vulgo bafômetro. Essa resolução, ela trata do equipamento que faz o teste efetivo. Aquele primeiro teste, que é o passivo, vamos dizer assim, que é um funil. Para que a fiscalização ocorra dentro de ocorrendo com mais celeridade, com mais... O foco, Precisão. mais precisão, foi... seletivo, né? Isso, é bem seletivo. Então, eles fazem uma pré-seleção com esse etilômetro passivo. Esse passivo não vai gerar nenhum prejuízo ao condutor de realizar, né? Então, ele vai fazer o teste ali, deu os mais modernos agora. Antigamente, vinha lá o índice mostrando, ou uma luzinha verde e amarela ali, né? Mas pequenininha. Agora, esse novo parece que é um microfone, né? Tem uma luzinha verde ou vermelha. Você fez o teste ali, só soprou de longe, deu vermelhinho ali, já é um sinalizador que, opa, aqui tem alguma coisa suspeita. E aí eles acabam direcionando esse condutor para uma fiscalização. Então, se é que eu fiz tantos parênteses aqui, se a pergunta foi do passivo, é isso? Isso aí, do passivo. Então, do passivo,
num primeiro momento é só para fazer uma triagem, para haver, como você disse, uma precisão e ocupar o tempo dos agentes para aqueles que realmente supostamente beberam, né? Então, ingerir a bebida alcoólica. Seria basicamente isso aí, né? Perfeito. Então, o seletivo faz o sopro, não vai ter resultado algum. Isso, nós estamos falando, vamos dizer assim, numa fiscalização onde há todo uma operação, né? Isso, a gente está falando aqui de uma grande fiscalização, Isso. digamos assim, que afunila a pista, vários Isso policiais. O passivo é nessa condição, né? Isso, É justamente geralmente para selecionar, canaliza o trânsito, fica uma faixa só, muito comum para quem é de São Paulo. Sim, Canaliza o trânsito, uma única faixa, e vem fazendo o teste de 1 em 1, vermelho encosta, verde vai embora. Literalmente seria isso. sim. Então, aí depois que tirou o veículo do fluxo, aí sim que vai fazer o teste definitivo com as medidas, e aí vai ter um resultado com Perfeito. uma medida. É isso Então, aí. se eu me recusar ao teste passivo e fizer o teste positivo ou vice-versa, o que vai funcionar é lá no Sempre final. É o final. É o teste definitivo. Isso mesmo. Bom, legal, vamos lá. Vamos agora fazer um cálculo aqui agora, bem simples. Ô, produção, coloca pra gente a imagem 4 aí, que é os resultados previstos aí no teste do etilômetro e quais serão as consequências disso, né? Então vamos lá, resultado do teste do etilômetro aqui a gente está falando no visor do aparelho. Fiz o teste no visor do aparelho, a gente teve esse resultado. De 0 até 0,04 miligramas por litro de ar, o condutor é liberado. E aqui nós não estamos falando de uma benevolência, digamos assim, de que o condutor bebeu, alguma coisa nesse Perfeito. sentido. Mas sim de um possível erro no aparelho. Então a margem de erro do aparelho seria de 0,04, igual a gente tem no radar, por exemplo, que também Sim. tem a margem de erro lá do aparelho. Então a lei seca, a legislação hoje ela prevê que não se pode álcool algum, digamos assim, e essa margem, esse valor que eu estou considerando aqui é simplesmente a margem de erro do aparelho. Legal. Depois de 0,5, que está errado aqui na nossa imagem, 0,5 até 0,33, multa e suspensão, que foi que a gente comentou lá em cima. É isso aí. E a partir de 0,34 em diante, multa, suspensão e condução crime? para a delegacia. Então, o único errinho que tem aqui, que a partir de 0,05 até O bom de 0,33, ser autor do livro é isso aí, tá vendo? Corrige até o texto aqui corrige da. até o texto. É, isso aí. Então vamos lá. Até 0,04. Muito obrigado. Disponha da fiscalização. Boa viagem. E aqui a gente não está falando de um percentual ou um resultado de que realmente tem. Como é que eu vou explicar? Aqui está faltando a palavra. Índice de álcool. O né? índice de álcool, né? Então não é que o Estado, né, a legislação, ela prevê essa possibilidade de Sim. ter um índice e você vai ser liberado, como era no passado. Sim, Talvez você vai se recordar que até numa das legislações o limite era 0,13. sim. Então até 0,13 ok, 0,14 para cima você era Verdade. autuado. Então lá sim a gente tinha uma margem de álcool que poderia ter, e ali estava considerando a margem de álcool e também a margem de erro do aparelho, mas Sim. hoje não, hoje a gente não tem mais isso. O que eu costumo dizer é assim, ó. Por exemplo, na Europa, eles têm um índice aceitável, permitido, né? Uma aceitável. tolerância realmente dentro do teor de álcool no sangue ou no ar dos pulmões do condutor. No Brasil se adotou a tolerância zero. Então hoje, qual é o índice de álcool que nós podemos ter no sangue ou no ar do pulmão para poder conduzir um veículo? É zero. Zero. Tolerância é zero. Perfeito, zero. Como eu falei, os equipamentos, eles são... a fiscalização ela é regulamentada pelo CONTRAN, né? Então um equipamento eletrônico é regulamentado pelo CONTRAN. Então o bafômetro, o etilômetro, ele tem a regulamentação pela resolução 432. A resolução 432, por sua vez, ela menciona que tem que ser um equipamento aprovado pelo órgão que cuida metrológico aqui no Brasil, que é o Inmetro. Então, o Inmetro, por sua vez, fez a análise desses equipamentos, desse tipo de equipamento, e ele entendeu que tem que ter uma margem de erro. Assim como a balança tem uma tolerância, o radar e assim por diante, todos os equipamentos têm que ter uma margem de erro, e essa margem de erro é de 0,04. Então, até 0,04, considera-se zero. Então, não é que há uma tolerância, é uma margem de erro do equipamento. Então, a partir de 0,5 é a infração administrativa que vai até 0,33.
E aí, a partir de 0,34, então, além disso, vem o crime. Uma situação interessante... 0,34 Zero- inclusive. Isso. E A em a diante. partir de 0,34. Isso em diante gera o crime também. Uma situação interessante no crime é que quando a pessoa não faz o teste... Então, veja só. Eu até brinco, né? Às vezes eu falo assim, o dia de maldade, né? Acho que você já ouviu falando alguma coisa assim, brincando na brincadeira, o dia de maldade. Brincando na brincadeira. Tá certo. Tá bom. Brincando, falando assim, no meio do curso, né? Falando sobre o dia da maldade, né? Existem agentes que acordam às vezes com a pá virada. E eles podem até se aproveitar de vamos dizer, uma ingenuidade, uma falta de conhecimento do condutor e acabar até prejudicando um pouquinho mais ele. E aí, mais uma vez eu falo, devo fazer o teste ou não devo? Quando a pessoa faz o teste, o resultado é que vai valer. Então, se deu entre 0,5 até 0,33, é só a infração administrativa. Agora, se ele não fizer o teste, e aí nós vamos falar ainda da constatação dos sinais, né, que é uma outra forma de verificar a infração do artigo 65, só o conjunto de sinais já dá ensejo para conduzir ao DP. E aí pode gerar um crime também, feito lá o exame, as outras formas aí de constatação, exame clínico, lá no IML, e isso aí pode acontecer de gerar um crime, sendo que, na verdade, se ele fizesse o teste, poderia ter dado antes. Então, devo fazer o teste ou não devo? A resposta é depende. Cada caso Depende é um do caso, quê? como sempre. Quanto eu bebi, quanto tempo faz que eu bebi até a fiscalização? Lembrando, nós não queremos enfatizar que a pessoa deve beber e dirigir, mas aconteceu? Vai depender muito da conduta. Tem gente que bebe uma latinha e já fica embriagado. Tem gente que bebe 2, 3 cervejas e não fica. Quanto tempo é? Depende do organismo, uma série de fatores que nós vamos falar depois aí dos testes que nós fizemos aí no curso, né? Então dá para falar. E já puxando o gancho disso aí, é muito comum as pessoas nos procurarem e dizer, olha, eu fiz o teste e deu X, e aí precisava de alguém habilitado para levar o veículo, a pessoa que estava comigo bebeu a mesma coisa que eu bebi, fez o teste e deu negativo, deu 0. Como é que isso é possível? É o organismo. E aí eu venho explicando uma série de fatores que influenciam no resultado. O quanto bebeu, se tinha se alimentado, a compleição física, se está acostumado ou não a beber, uma série de fatores influenciam no resultado. Porque a demora que São o organismo... fisiológicas, né? a demora que o organismo vai necessitar, o tempo que ele vai necessitar para eliminar aquele álcool que está ali no sangue. Então vai influenciar. Então é muito comum isso, né? Você deve ter visto isso lá também. Que é isso, nossa, mas tinha alguém comigo que bebeu a mesma quantidade, a gente bebeu X cerveja ou alguma outra bebida, e o resultado dela foi 0, o meu deu positivo. Como que é isso possível? O aparelho tá errado. Sim. Tá quebrado, tem alguma coisa errada no aparelho aí. Verifica o aparelho, vamos atrás aí da verificação, da aferição do aparelho, Sim. mas é justamente por causa disso, né? E já puxando esse gancho aí da verificação e aferição do aparelho, que você já citou a questão do Inmetro, de quanto em quanto tempo o aparelho ele tem que ser verificado no primeiro momento, para ver a validade dele, ver ali se ele está dentro dos parâmetros, e de quanto em quanto tempo ele tem que ser novamente aferido pelo Inmetro, para ver se está tudo bem ali no aparelho. Perfeito. Então você já colocou a primeira forma, que é quando o equipamento sai de fábrica, ele tem que passar por uma verificação inicial. Vai entrar em circulação. Para entrar em circulação. Em operação, aliás. Isso. Eventualmente, a qualquer momento, o Inmetro pode fazer essa verificação também. E, via de regra, existe uma norma, uma portaria do Inmetro, e também, salvo engano, a 432, não sei se ela deixa expresso os 12 meses, mas eu acho que é só na portaria do Inmetro. Eu acho que é só no Inmetro que tem. Que fala sobre os 12 meses. Então, a inspeção tem que ser anual. E aí, até para a gente diferenciar aqui, para o nosso telespectador entender, é muito comum falar... O equipamento foi aferido, não foi aferido, e na verdade o termo correto é verificado. E até para que alguns que têm um pouquinho mais de conhecimento já vão lá no site do Inmetro, fazem a consulta pesquisa, se o equipamento está realmente verificado ou não. E aí ele vê lá que a data da aferição já tem 2, 3, 4 anos. E aí ele fala, não, essa multa tem que ser cancelada. E na verdade não. O que a regra fala é que o equipamento tem que ser verificado a cada 12 meses. Então imagine o seguinte, esse equipamento saiu para utilização, foi verificado. Está tudo certinho.
Depois de 12 meses, ele passa por uma nova revisão. Essa revisão, o Inmetro faz os ensaios necessários e verifica, tá tudo ok com ele. Ele vai aferir? Não. Já está aferido, já está dentro dos padrões, ele só vai certificar que está tudo correto. Então foi verificado. Digamos que no segundo ano de utilização, a mesma coisa, está tudo ok. No terceiro ano de utilização, ele faz os ensaios e aí sim, opa, tá dando um errinho aqui, tá dando uma divergência nas medidas. Aí ele faz a aferição, ele calibra o equipamento, fez a verificação, coloca o selo de utilização. Então a diferença de verificação e aferição é muito importante. O que é necessário a cada 12 meses é a verificação e não a aferição. Aferição, perfeito. E aí a cada 12 meses, isso é importante que você comentou, no site do Inmetro está disponível. Sim, só uma observação. No período que nós passamos aí dessa crise sanitária, não sei se você quer falar o nome, porque o YouTube tem dessas coisas, né? Que baixar o algoritmo. Baixa, a crise sanitária tá bom. A crise sanitária lá de 2020 para cá, ela trouxe uma alteração. O Inmetro, ele acabou estendendo um pouco isso. Existe uma tabelinha, não vou saber precisar a data certinha, mas é só olhar lá no próprio site do Inmetro, tem essa informação. Então, nesse período, ficou estendido um pouco aí o prazo das verificações. É que já passou também, Já né? passou, Hoje agora já a vida normal. Tá normal, já Isso. voltou tudo normal. Bom, falamos aqui sobre o etilômetro. Exame de sangue, ele está muito ligado aqui à verificação dos sinais. Porque para ter o exame de sangue, o policial ele já fez alguma análise antes, ele já verificou que a pessoa, pelos sinais que ele constatou, a pessoa pode estar sob a influência de álcool. É isso aí. Então a gente vai falar sobre o exame de sangue daqui a pouco, mas vamos falar aqui sobre os sinais, que pode ser por um exame clínico, que é pelo médico perito, ou pelo policial, que é o mais comum. Sim. Vamos falar do policial aqui. Então, o que são esses sinais, né? O policial abordou, me recusei a fazer o teste, ele vai ser multado pela recusa? Por que ele pode ser multado por teste positivo, ao invés da recusa, se ele se recusou ao teste? O que você me fala aí? Isso é interessante também dizer, esclarecer alguns pontos aqui para os nossos ouvintes, né? Então, como funciona o procedimento de fiscalização de alcoolemia? A pessoa foi abordada. Vamos supor que é uma fiscalização de grande vulto, então várias pessoas. Fez o pré-teste, deu vermelhinho o pré-teste, aquilo lá não serve para nada a não ser E funilar. lembrando que o pré-teste não é obrigatório. Não é obrigatório. Simplesmente para ajudar na fiscalização. Isso, é só para um funil. Se não tiver o pré-teste, Via vai de ser regra, fiscalizado. se ele fizer e der verdinho, ele tá liberado. Se ele fizer e der vermelho, ele vai encostar. Ou se Se recusar, ele recusar, automaticamente ele também vai encostar. Perfeito. Né? Que há uma desconfiança aí de que alguma coisa está errada. Passou por isso, o agente ele vai falar: senhor fulano, o senhor quer fazer o teste? Se ele aceitar, ele vai assoprar lá o etilômetro e vai valer o valor aferido ali pelo equipamento. Se ele se recusar, aí o próximo passo do agente é analisar os sinais de alteração da capacidade psicomotora. E aí a resolução 432 traz um rol que é taxativo, não é exemplificativo, ou seja, não dá para se basear naquilo para criar outros sinais, é aqueles que existem lá, propriamente dito. Então, ele vai analisar os sinais de alteração da capacidade psicomotora e se houver um conjunto de sinais, isso é o que a norma diz, um conjunto de sinais. E o que é esse conjunto de sinais? É mais de um. É 2 ou mais sinais. Se ele olhar lá e falar assim, tá com o olho vermelho, somente, ele vai ter que fazer a recusa. Ou não tem nenhum sinal de embriaguez, nenhum sinal de alteração da capacidade psicomotora. perfeito. Ele vai fazer a recusa. Agora, se ele olhar no conjunto da obra ali, olhos vermelhos, odor etílico, vestes desordenadas, Andar cambaleante. e assim por diante, ou agressivo, né? Uma fala agressiva, falando alto. E aí até vou fazer um parênteses daqui a pouco sobre a questão desses sinais de alteração. Mas enfim, se tiver um conjunto de sinais, ou seja, 2 ou mais, mesmo que a pessoa se recusou a fazer o teste do etilômetro, ele vai ser autuado pelo artigo 165, a forma de constatação por meio dos sinais que o agente quem constatou. E aí não há recusa, e sim a infração do artigo 165 realmente. Havendo a infração do artigo 165, via de regra, quando isso não acontece,
é por falta de conhecimento ou talvez algum outro motivo do agente. Mas, via de regra, constatação por meio de 2 ou mais sinais tem que ser conduzido por DP. E aí até vai ter a oportunidade de fazer o exame de sangue lá, se ele quiser, no IML, caso seja. Se ele se recusar, aí vai ser o exame clínico, né? Então, basicamente, acredito que seja isso. Não sei se eu explanei o suficiente. Perfeito. Aí são sinais que o policial ele vai detectar na pessoa, no condutor. O ROI taxativo, está lá na resolução 432. 2 ou mais sinais, 165. Se for apenas um sinal, É isso aí. você deixou bem explicado. Falando dos sinais. Aí, abrindo A parênteses, produção quer a falar. produção quer perguntar. Não, o exame clínico, a produção está perguntando aqui se o exame clínico é a mesma coisa que o exame de sangue. Não, não é. Aí vai ser um médico perito indicado pelo órgão de trânsito ou pela polícia judiciária que vai fazer a análise do cidadão também. Vai fazer uma constatação dos sinais aí de uma forma clínica um pouco mais técnica. Basicamente seria isso aí. Porque o exame clínico, aqui em São Paulo eu não sei se já teve, mas o médico junto na fiscalização para testar. Aqui em São Paulo eu não sei se teve. Aqui é incomum ter, mas Rio de Janeiro tem muito isso. Rio de Janeiro eu já vi. No Sul, Rio Grande do Sul também tem a Balada Segura, Operação Balada Segura. Eles fazem já o combo. É até interessante dizer isso quando a gente falar um pouquinho. Não sei, vamos falar de recusa ainda ou ainda? Vamos falar, Não, né? por enquanto a gente está no teste positivo. Recusa tá para frente aí. Então, lá na recusa a gente fala disso aí, mas tem uma situação de qual teste precisa ter, enfim, dá pra gente falar lá um pouquinho. Uma situação interessante ainda dos sinais de alteração, eu costumo brincar, né? Que tem pessoas que não têm um esmero tão grande na sua aparência física de se arrumar. Enfim, você pega uma pessoa lá com as vestes desordenadas, acabou de acordar. E os olhos vermelhos. Acabou de acordar, ou então não dormiu muito. Vamos falar dessa situação. Não dormiu muito. Tá com o olho vermelho de sono. E as vestes lá meio bagunçadas lá, porque a pessoa não tem um zelo tão grande com isso, ela acaba Pode correr o risco. correndo o risco de 2 sinais de alteração. É claro que não é a praxe, mas os agentes devem ter ali uma forma de lidar com isso, né, e entender o conjunto da obra, mas pela regra realmente 2 sinais de alteração já vai estar enquadrando. Eu peguei um caso inclusive de um médico que saiu de um plantão de 24 horas, ele falou: doutor Ademir, tava com sono, o olho tava vermelho 24 horas e tal, e eu vim meio bagunçado mesmo, cabelo despenteado, já tava querendo ir para casa, e aí entrou pela constatação dos sinais. 165. 165. Então já peguei um caso assim. Aí ele vai ter a oportunidade na delegacia ele fazer o exame de sangue, né? Isso. Porque, na verdade, aqui o exame de sangue ele está muito atrelado ao exame clínico, que a produção aqui acabou perguntando, que se o cidadão ele for conduzido para a delegacia por causa do 165, ele vai ser conduzido, na maioria das vezes, nem sempre a delegacia aceita o teste de etilômetro ou sinais como caracterizador ali do crime. E ele vai encaminhar para a delegacia. Desculpa, para fazer o exame de sangue, né? Aqui em São Paulo, o IML. E se lá no IML ele não quiser fazer o exame de sangue, ele vai fazer o exame clínico. Sim. E aí o médico credenciado lá para fazer esse teste, ele não vai seguir os testes da 432, né? Sim, ele vai Porque a seguir 432 é para o policial fazer a análise. Então ele vai ter lá os critérios médicos critérios dele. E lá vai ter o teste positivo ou não. Se positivo, ele vai ser encartado no inquérito para fins do criminal. Mas independente do resultado do exame de sangue e do exame clínico, o policial já fez a autuação aqui. E havia uma discussão muito grande disso no passado, mas que já está pacificado, inclusive na resolução 432. Mas ainda assim havia uma discussão nos recursos, né? Mas o agente constatou que eu estava com sinais de alteração da capacidade psicomotora, mas depois lá na delegacia fiz lá o exame e constou que eu não estava embriagado. E aí são situações distintas. Então, para o crime, ele não vai entrar, de certa forma, mas para fins de autuação na via administrativa, o que vale é o momento da constatação do agente, né? Então, o agente de trânsito, ele goza de presunção de legitimidade e veracidade. O que significa? Que o que ele falou está dentro da lei,
que ele constou no auto de infração está dentro da lei e é verdade o que ele viu, né? Então, nessa situação são coisas distintas e não mais tem sido utilizado de uma forma positiva para cancelamento de um auto de infração nessa situação. Esses dias até um cliente me perguntou, fiz um exame de sangue 12 horas depois para comprovar. Aí eu falei, mas 12 horas depois a sua condição fisiológica era outra realmente, né? Então não dá para... pode até servir no conjunto da obra como boa-fé. Ainda assim, temos que analisar se é boa-fé ou se é tentando ludibriar o sistema, né? Então eu falei, vou analisar se a gente vai usar esse exame ou não, mas o fato é que... Muito comum na recusa isso. Na recusa também. Que a pessoa vai lá e faz o teste, mas o fato é que houve recusa ao teste do etilômetro. Então ninguém está te acusando, a gente vai falar sobre isso. Sim. Vamos segurar a onda aqui. Vamos falar do próximo aqui. Vini, coloca pra gente a próxima imagem, que é a questão do crime, né? Que a gente vem falando bastante aqui do crime. Sim. Artigo 306 do CTB. Você tá vendo que eu tô com uma fisionomia meio de querendo dar risada aqui? Eu tô lembrando de um... Posso fazer um parênteses já aqui? Pode ir lá, vai lá. Uma situação interessante, tanto para o crime, que nós vamos falar daqui a pouquinho, como para quem faz o teste do etilômetro. A pessoa que simula, que tenta dar uma ludibriada aí no sistema, né? Fingindo que tá soprando. Fingindo que tá soprando, etc. E aí isso gera a infração de recusa, que nós vamos falar depois na recusa, né? Mas eu lembrei de um curso de uma pessoa que, na verdade, ela foi fazer um curso meu. Meus cursos são para quem quer atuar na área, né? Sim. Mas sempre tem aquela pessoa que vai lá para entender um pouquinho também e resolver seus próprios problemas, né? E aí a pessoa falou lá no curso, né, que colocaram lá, submeteram ele para fazer o teste. E aí a desculpa dele foi o seguinte, mas eu não sei soprar, eu só sei chupar. Oh, meu Deus do céu, cada uma que a gente escuta, né? Mas tentando simular, né? Eu coloco alguns vídeos no curso, né? Da pessoa que às vezes está tão embriagada que também não consegue fazer o teste. E aí entra na recusa. Se ele não fizer o teste, tentar simular qualquer coisa do tipo, ele entra na recusa também. Depois a gente pode falar. Bem lembrado. É isso aí, a produção tá falando que tem uma matéria aí que veiculou sobre uma pessoa que chupou o etilômetro, né? Ao invés de soprar. Tem um canudinho, né? Para você que ele é descartável e a pessoa, ao invés de soprar, ela chupou, né? Sim. E fazendo um adendo aqui que você comentou do curso, né? Quando a gente faz palestra, a primeira pergunta que a gente faz é: alguém aqui tem algum problema com a CNH? Então você vê que já tem um pessoalzinho que levanta a mão. Tem um pessoal que vai assistir para ter conhecimento, é aqueles que vão para resolver seus próprios problemas. Normal, tranquilo. Vini, coloca para a gente de novo aí. Então vamos lá, artigo 306 do CTB, imagem 5. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool, que é o nosso assunto, ou outra substância psicoativa que determine dependência. Penas: detenção de 6 a 3 anos, 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Então, o condutor foi conduzido para a delegacia, vai ser instaurado o inquérito, vai ouvir as partes envolvidas e pode, em algum momento, o condutor ali sofrer uma penalização criminal em decorrência do crime do 306. E já aproveitando o gancho aqui, porque uma das penalidades do 306 é a suspensão da habilitação. Sim. É a mesma suspensão lá da multa do 165? Não é. Aí a suspensão do artigo 165 é uma penalidade na via administrativa, que vai ser de 12 meses, 1 ano. A penalidade de suspensão aqui do artigo 306, ela pode chegar até 5 anos. Então o juiz, numa ação criminal, analisado lá, ele vai condenar na detenção de 6 meses a 3 anos, como você mencionou, e a suspensão que ele vai aplicar a dosimetria de acordo com o caso até 5 anos. Uma situação interessante aqui, ó, que assim como a gente comentou lá, né, de 0,05 até 0,33 só a infração. Acima de 0,33, né, ou seja, a partir de 0,34, né, para seguintes já vai ser o crime. E esse artigo 306, ele trata dessa questão das formas de constatação do crime, que são 2. E aí eu vou fazer ênfase daquilo que eu já mencionei aqui um pouquinho antes.
A primeira é quando ele faz o teste. Deu 0,34 em diante, é crime também, além da infração. Se ele fizer o exame de sangue, existe uma equivalência. Então, a regra seria, inclusive, a questão da dosagem de álcool no sangue. Então, é 6 decigramas de álcool por litro de sangue, que equivale a 0,30 miligramas de álcool por litro de ar alveolar. Tá? Um a gente está falando de sangue e outro a gente está Isso. falando de ar. Então tem gente que às vezes confunde com essas medidas, né? Então 6 decigramas é Por litro de sangue. E 0,34 é por litro de ar alveolar, Miligrama. que é uma equivalência. Outra situação interessante, que é a outra forma, são os sinais que indiquem a alteração da capacidade. Então, se a pessoa não faz o teste, se tiver 2 ou mais sinais, já se enquadra no inciso 2, inclusive, do artigo 306 aqui. Maravilha. Bom, então só puxando o gancho novamente, a gente tem podemos ter 2 suspensões, uma da parte criminal e a outra da parte administrativa. Isso é até interessante que a pessoa, às vezes, ela cumpre os 12 meses, e aí, depois que ela fez a reciclagem, tá tudo certinho, ela fala, doutor, tem um bloqueio na minha CNH lá, aí eles veem lá o artigo 160, tem toda uma situação lá que fala desse artigo 160, não, resolução 160, né? Artigo 60. 160, é isso mesmo, né? Artigo 60 CTB. do CTB, que fala desse bloqueio por conta do crime. São coisas distintas e ele vai ter que cumprir também. Há até uma discussão, olha a importância de se defender, seja na infração, seja no crime. Hoje, a utilização do acordo de não persecução criminal, Penal. de não persecução penal, tem sido utilizada nos crimes de trânsito em algumas situações. Os crimes que se enquadram na Lei 9.099, nesse caso de embriaguez 306 puro, precisa ver se vai entrar ou não. Mas, enfim, cabe os acordos. E há uma discussão sobre isso. Porque muitas vezes a pessoa ela faz o acordo, né, lá com o MP, o juiz homologa e ainda assim há esse bloqueio do artigo 160. E, na verdade, há entendimentos de que se fez o acordo, não há uma condenação, então não deveria ser suspenso. A não ser que no acordo tenha alguma coisa relativa a isso. A não ser que conste. Então, é bom um especialista para ficar atento nesse momento dessa audiência, quando vai fazer esse acordo, para poder constar alguma coisa nesse sentido e tentar ajudar aí o seu cliente. Verificar o que está acontecendo. Isso Maravilha. Aí. Esgotamos aqui um pouquinho do assunto do 65. Vamos falar agora do 65A, que é a recusa. Coloca pra gente aí, Vini, próximo. Recusar-se, 165A do CTB, recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar a influência do álcool ou outra substância psicoativa na forma estabelecida do artigo 277. Código de enquadramento 75790. Multa mesmo valor, R$ 2.934. Suspensão da habilitação por 12 meses. Medida administrativa, recolhimento da CNH e retenção do veículo. E na reincidência, a multa dobra para R$ 5.869,40. Agora a recusa, que eu acredito, pela experiência que eu tenho, talvez você deva ter esse mesmo resultado, 80% a 90% das autuações são por recusa ao invés do teste positivo. E aí, a gente já falou bastante do teste positivo e agora a recusa seria, já vou fazer uma pergunta básica para você, me oferecer um teste, eu me recusei ao teste do etilômetro, mas eu quero fazer o exame de sangue, eu quero que o policial me conduza para algum lugar, para o hospital, para o IML, para fazer o exame de sangue. E aí, eu tenho esse direito? A recusa de um dos testes, ela já enseja na infração do artigo 165A. Agora, há uma discussão de que eu não queria fazer esse por conta que não tive acesso ao laudo de verificação no momento da fiscalização ou a higiene do equipamento, etc, etc. Há uma discussão sobre isso. Eu tenho percebido que isso não tem influenciado de forma positiva para cancelar realmente a recusa de qualquer um dos testes
Agora, queria até perguntar para você, o que você entende sobre isso? Você entende que recusou um, já cabe a infração ou tem que dar outro? Eu entendo que recusou qualquer um dos meios já enseja a infração. Eu vou pela legislação, porque a própria legislação ela prevê isso, que a recusa apenas, aliás, a qualquer teste que foi colocado à disposição, já é motivo para autuação. O condutor não pode escolher. Você viu alguma coisa no Poder Judiciário a respeito disso? Como é que tá? Os que eu achei é um teste apenas. É um teste. É um assunto que, quando a gente vai para o judiciário, você atua da mesma forma que eu, a gente procura ver aquilo que tem potência, tem Sim. potencialidade para ter um resultado. E aquelas coisas que eu vejo que vai só, Encher linguiça, né? no linguajar aí, só encher linguiça, porque realmente a gente sabe que não vai dar resultado nenhum. É. Porque, como você, eu já atuei, da mesma forma que você, eu já atuei em várias frentes desde 2007, que eu venho atuando na questão da lei seca, Rio de Janeiro, Brasília, Minas Gerais, vários lugares. Então a gente passou por toda essa experiência de mudanças de legislação. Da época que era 0,13 no etilômetro, valores de multas que não era 2.000, era menos o valor Sim. da multa. A suspensão não era de 12 meses, era de 4, se não me engano, acho que era de 4 a 8, de 4, nem me recordo agora quanto era, mas Sim. eram outros tipos de penalidade. A gente passou por tudo isso. Então, tudo o que tinha de novidade, de teste para ser feito, a gente já fez em algum momento. Sim. Então a gente sabe que certas coisas não dão resultado. E essa é uma delas. Eu enxergo que se a legislação prevê que, e aí teve ali quando o legislador ele ponderou isso, ele tinha uma ideia do que estava acontecendo, porque se realmente todo condutor quiser sair do local para fazer um exame de sangue, acabou a fiscalização. Acabou. Então, se nós temos 10 viaturas, os 10 primeiros falam não quero o exame do etilômetro, quero sangue, e acabou a fiscalização. Que venha mais 10 policiais, porque esses 10 já foram. Efetivamente, para fiscalização, e se a gente busca um trânsito seguro, nós precisamos de agilidade na fiscalização. É isso aí. Então, recusando a um teste, eu entendo que a penalidade, que a autuação deve ser feita, e o teste primordial, que está mais fácil para o agente, é o teste do etilômetro, que está na mão dele. Mas se for uma grande operação que nós temos ali o conjunto de órgãos trabalhando junto, É isso que eu ia falar. então você não quer fazer o exame de sangue ou Tem de outro. etilômetro? Então vamos A ali. lojinha é mais ampla aqui, né? Vamos ali. As opções são maiores aqui. Vamos isso ali conversar com o médico ali que ele vai bater um papo com você. E aí vai fazer o exame clínico. Ah, não quero fazer o exame clínico. Então, aí fica difícil. Sim. Mas eu entendo que, particularmente, a recusa, respondendo a sua pergunta, a recusa a um teste já é passível de autuação. Concordo com você. Eu acho que a recusa de qualquer um Qualquer um. dos meios já enseja na autuação, né? Dá ensejo à autuação. Acho que até para se quebrar esse estigma, vamos dizer assim, alguns estados têm feito de uma forma assim que eu acho que é muito ética, muito moral, trazendo mais transparência para o cidadão e mostrando que a indústria da multa não existe, trazendo outros meios. Então, assim, você não quer fazer o teste? Ó, já tem um exame de sangue, tem uma equipe aqui para isso, tem o exame clínico, tem um médico perito aqui para fazer. Então, ele tem essa opção, né? Mas não significa que só esse seja o meio adequado. É o melhor, Sim. dando mais opções para o cidadão, mas não é o único e o único que realmente seja eficaz, né? Então, Sim. qualquer um dos testes. Eu acho interessante isso aí. Eu acho que a questão de deixar o teste, que é o mais usual, o mais fácil, aliás, não é nem usual, o mais fácil, operacionalmente falando, é o teste do etilômetro. É o mais rápido, Então, né? você Mais não precisa- eficaz. Tem um equipamento creditado por um órgão metrológico, então Sim. as chances de acontecer um erro e de não haver interferências externas, né, do dia de maldade de um agente, Sim. enfim, tudo isso acaba... O que eu vejo, o que eu entendo que seria importante, que aqui em São Paulo não é aplicado, mas no Rio por exemplo, que é imprimir o teste de recusa. Então, no Rio de Janeiro, você sabe disso, ele prepara o aparelho, quer fazer o teste, não quero, ele bloqueia, tem um teste de recusa e imprime o teste de recusa, coisa que a gente não tem aqui em São Paulo. Isso que eu acho que é um erro aqui, e a Polícia Militar, normalmente, que é o que está fazendo a fiscalização, ela tem lá seu procedimento, deve ter um raciocínio para isso, mas eu entendo que seria mais transparente a informação se nós tivéssemos o teste de recusa. E até para que todos entendam por que o Dr. José Luiz está falando sobre essa questão,
o teste, mesmo que você se recuse, a filipeta, que é o termo técnico ali, aquela fitinha ali que vem lá, mesmo vindo 0,0, o teste de recusa vem escrito, é importante para que se demonstre que naquele local existia um equipamento. Porque a resolução 432 ela menciona isso, não é isso? O auto de infração ele deve conter a marca, modelo e número de série do equipamento. E às vezes eu já é difícil falar um pouco disso, polêmico, porque eu não quero acusar, sempre estar falando assim, a administração pública age de forma ilegal ou tenta burlar, driblar o sistema, mas de vez em quando acontece. Numa rodovia, a pessoa está lá no meio para uma viatura, quer fazer o teste? Não, não quero fazer. Mas se ele falasse assim, quero fazer o teste, o etilômetro está lá? Não está. Ele vai mandar trazer muitas vezes de uma base que está, sei lá quantos quilômetros de distância daquele local. Então eu vou me recusar a fazer um teste de um equipamento que não está lá no local. Existe. Então a filipeta demonstra que o equipamento estava lá disponível para ele fazer o teste, né? Sem contar que aqui para nós é mais difícil, que atualmente o policiamento só está usando um tipo de aparelho, sem falar marca aqui, um tipo de aparelho, que no Rio é outro. Esse do Rio de Janeiro, por exemplo, aqui em São Paulo eu já vi, hoje eu não vejo mais esse aparelho aqui fazendo fiscalização, mas ele traz informações importantíssimas sobre a situação do aparelho. Sim. Então eu lembro de um caso, eu até comentei com vocês, isso aí foi tema de aula, inclusive, se não me engano, na sua aula que eu acabei participando lá. Que o teste ele apresentava o resultado, ele tem a temperatura e apresentava uma temperatura de menos 30 ou menos 40, se não me engano. Alguma coisa estava errada no aparelho. Sim. Então no teste, você imprimir no teste de recusa, você tem acesso a informações que pode te favorecer no recurso. Então foi base, inclusive, de recurso, né? Essa tese foi tese de recurso. Porque se você pega o manual do aparelho, ele tem a margem de operação dele. Ele pode trabalhar de uma operação máxima, de uma temperatura máxima e uma temperatura mínima. E ele estava fora da temperatura mínima, estava marcando menos 40. Foi um erro de impressão? Foi um erro do aparelho? Não se sabe. Não se sabe. E na dúvida, eu não me recordo agora, mas foram vários casos que a gente pegou, principalmente no Rio, por conta de um aparelho específico. Aqui em São Paulo eles não estão usando mais, eu não tenho visto. É aquele mais antigo, né? Não é mais antigo, ele está em operação. Aqui não, assim, não está aqui em São Paulo. Mais antigo em utilização aqui em São Paulo, eu digo, né? Que se utilizava mais antigamente. Isso, então aqui eu não tenho visto mais esse aparelho e ele vinha com essa informação. Mas se não imprimir o teste de recusa, nós não vamos conseguir ver isso. Vamos fazer um parênteses aqui e trabalhar um pouquinho tanto da infração ainda do artigo 65 e da recusa, essa questão do equipamento, né? Mais uma vez falando, devo me recusar a fazer o teste sempre? A resposta depende, tá vendo só? Às vezes eu vejo uma situação e falo, se você tivesse feito o teste, talvez a chance de dar certo seria maior do que a recusa. Então, há algumas questões, alguns fatores a serem analisados, e você muito bem ponderou. Alguns equipamentos, eles precisam ter, eles têm uma forma de operação manual. E aí, na forma de operação manual, tem que ter um tempo mínimo de sopro. Perfeito. Se a pessoa soprar por um tempo inferior ao que o manual do equipamento estipula, esse teste ele é considerado inválido. Né? E eu já vi decisões judiciais, processos, pessoas sendo absolvidas por nulidade do teste feito fora do padrão recomendado pelo fabricante. Você mencionou a questão da temperatura e assim por diante. Eu vi alguns casos até de profissionais que a gente tem o contato aí, fizeram algumas consultas ao Inmetro, inclusive, perguntando o equipamento dessa forma, assim, assim, assado, e aí vem a resposta, e essa consulta foi utilizada numa ação judicial também para anular. Então, você que está numa condição de ter feito o teste, se submeteu e foi penalizado, nem tudo está perdido, né? E nem sempre a recusa é a melhor forma de se defender, né? Não vou produzir provas contra mim mesmo, e na verdade nem sempre é a melhor forma. Porque no teste manual ele vem o tempo que você soprou, que tem um tempo mínimo, e o volume de sopro. São duas informações. Isso aí, duas informações. E eu sei que esse equipamento ele traz a questão da temperatura, que foi um tema bem interessante. Eu peguei alguns casos, principalmente no Rio de Janeiro, com isso. Que é um etilômetro, de novo, que eu não tenho visto em operação aqui em São Paulo, que é outra marca, mas ele traz. E olha que interessante isso, a discussão. Porque o equipamento ele foi verificado no período de 12 meses. Sim. Foi verificado.
Só que o Inmetro, ele verifica numa condição... O ensaio? Os ensaios são feitos numa condição de uma temperatura ideal, toda uma situação. Aí o policial, ele sai com o etilômetro lá no porta-mala da viatura, lá num calor de 40 graus, igual lá no Rio de Janeiro, por exemplo. Aqui também não tá muito diferente Sim. no verão, não, né? Tá Sim. um sol para cada um, enfim. E aí essa temperatura influencia. Então, mesmo verificado, há possibilidades de você discutir o bom ou mau funcionamento Sim. do equipamento. Né? E olha que interessante, mesmo na temperatura do Rio de Janeiro, que costuma ser maior que a nossa aqui de São Paulo, o aparelho apresentou menos 40. Olha, Menos 40, peguei vários, menos Sim. 40, menos 30, menos 20, uma coisa fora Absurda. do comum, fora do comum, né? Parecia que estava lá no Alasca, né? Fazendo Sim. fiscalização. Deixa eu fazer uma outra pergunta para você aqui. Eu quero fazer um recurso de recusa e eu vou colocar nesse recurso que eu não fiz o teste porque o Pacto de São José da Costa Rica me permite não constituir prova contra mim mesmo. Eu vou ganhar esse recurso? O que você me fala disso? não vai ganhar. Essas são as argumentações, inclusive, dessas pessoas que só querem vender seus serviços sem se preocupar um tanto quanto deveriam com os Você fazer resultados, um né? recurso personalizado, que eu É sempre isso aí. falo. Então, esse Pacto de São José da Costa Rica, ele é muito utilizado no direito penal e ele não atinge essa questão da infração administrativa e tampouco no caso aqui acredito que do crime do 306 também não vi nada favorável sobre isso. Então, o teste, ele fala que é só a mera recusa, já enseja no cometimento da infração e na aplicação da penalidade. Inclusive, isso já foi tema no STF, né? Foi ajuizada uma ADI e o STF entendeu que o artigo 165A ele é constitucional. Então, não tem mais fundamento para se defender disso. O próprio CETRAN, inclusive, tem utilizado do resultado do STF Sim. nos seus julgamentos, né? Que o STF já decidiu. Eu vejo alguns julgamentos lá desse jeito. Eu sempre falo que quando a pessoa aplica a tese do Pacto de São José da Costa Rica, eu digo, sabe o que você escreveu no seu recurso? Ou você vai escrever no seu recurso? Que você bebeu e estava dirigindo. Sim. É isso que você, nas entrelinhas, você escreveu isso. A administração pública ela tem até uma visão diferente. Eles falam que o teste, na verdade, é uma ferramenta para demonstrar que ele não ingeriu bebida alcoólica. Então, não é uma prova negativa, né, a desfavor do condutor. Na verdade, é uma prova favorável para ele. Ele tem o direito de mostrar que não ingeriu a bebida alcoólica. É discutível, mas enfim, é isso que nós temos para hoje. Né? E aí aquele outro assunto que normalmente não, mas pode vir no campo de observação do auto de infração. Condutor não possui sinais caracterizadores, alguma coisa nesse sentido, né? Às vezes a pessoa ela vem com a informação de que, olha, o próprio policial colocou aqui no auto de infração que eu não estava embriagado, e mesmo assim ele fez a multa. Mas a multa de recusa é totalmente diferente da multa de dirigir sob influência de álcool. Sim. São ações e omissões ali diferentes. Sim. Então, você se recusou a fazer o teste. Ninguém está te acusando que você estava sob influência de álcool. Não é essa a acusação. A acusação é oferecer o teste e você não quis fazer. Simples assim. Simples assim. Recusou. Ofereceu, recusou, já entra nas mesmas penalidades de quem fez o teste e deu positivo. De quem fez o positivo, a penalidade administrativa. Isso é interessante até falar das alterações que nós comentamos, que são 4 ou 5 que houveram na parte de alcoolemia durante a vigência do Código de Trânsito. Houve um período mais no passado em que havia um instituto chamado, que nós apelidamos aqui de recusa relevante. Então, na verdade, a infração de recusa não existia ainda o artigo 165A, era o artigo 165 combinado com o 277. E aí usava o código de enquadramento Isso. 75790. Isso. Usava o mesmo enquadramento do 65A hoje. Isso. E aí, naquela época, a recusa relevante era mais ou menos assim. A pessoa se recusou, ele tem ali indícios de que bebeu. É num local onde tem balada, o horário, ou até mesmo assim, tem um sinal de embriaguez. Então, ele vai analisar essa questão, o conjunto da obra,
para fazer um auto de recusa. Naquela época era assim. E aí a simples recusa não valia. Quando era uma simples recusa, não havia no auto de infração informações de alguma questão que levasse a indícios de ingestão de bebida alcoólica, esse auto era cancelado. E isso foi sendo mudado no decorrer dos anos, até que chegou-se então no artigo 65A, que trouxe justamente a mera recusa, né? Outra questão que era interessante, na época, antes do artigo 65A, as portas foram se fechando, né? O cerco foi sendo feito ali, né? É que há um capítulo no Código de Trânsito que trata das infrações. E aí existia o artigo 165. Mas não existia uma infração de recusar-se. Existia, no capítulo das medidas administrativas, o artigo 277, que falava lá tinha um dispositivo falando da recusa, né? Que aí se aplicava a infração do 65. Então, havia uma discussão sobre isso também. E o legislador foi e alterou, fez as adequações. Foi corrigindo ao longo do tempo, né? Foi feito Eu lembro que nessa época, ações judiciais, pela recusa, 165 combinado com o Naquela 277... época, tinha bastante cancelamento de auto, Sim. inclusive, porque era uma discussão enorme sobre isso, a recusa relevante. Tinha que ver a data, estava dentro da alteração ou não, foram algumas alterações ali próximas, né? Então, havia uma discussão grande sobre isso aí. Bom, eu vou passar aqui algumas informações agora e você me corrige se eu estiver errado, tá? Eu vou passar algumas questões que o condutor que foi autuado pode fazer para analisar, entender o caso e preparar ali sua defesa. E aí você me corrige. Perdão. Primeira coisa, caso não tenha sido entregue no momento da fiscalização, obter a cópia do auto de infração. Documento imprescindível ali para o condutor analisar o caso e entender as informações. Feito isso, se ele já recebeu notificação, observar o prazo de defesa. Se ele fez o teste ou não, obter a informação sobre o etilômetro para ver se ele estava válido na data da fiscalização. E verificar algumas informações adicionais, principalmente do auto de infração, que possam ajudá-lo ali na elaboração do auto de infração, entender o que aconteceu e por aí vai. Então, primeiro, faz uma análise no auto de infração, estabelece a estratégia de defesa e essa estratégia ela pode ser alterada conforme as fases recursais ali vão passando, lembrando que são 3 fases de defesa: defesa da autuação ou defesa prévia, recurso em primeira instância ou recurso jari, recurso em segunda instância ou recurso CETRAN. Basicamente, você vê alguma coisa aí que pode ser acrescentado nessa... Acredito que seja isso mesmo, já passou todo o processo. Acho que não há nada que se acrescentar nisso. Tem uma situação que talvez seja interessante e que nós não abordamos, seria na questão das medidas administrativas no momento da fiscalização, que muito se discute, né? Então, quando o veículo, no momento da fiscalização, a pessoa fez o teste, deu positivo, ela vai ficar além do recolhimento da CNH, que você mencionou, o veículo fica retido, e aí é necessário que se apresente um condutor habilitado para isso. Da mesma forma, a pessoa que se recusa, na dúvida, o veículo também fica retido, só é liberado mediante um condutor habilitado. E muitas pessoas, elas falam, poxa, mas eles liberaram o veículo para mim. Ou então, não fizeram o teste na pessoa que ia conduzir o veículo. Dirigindo. E aí existe um dispositivo no Código de Trânsito que fala que os erros... Vou falar aqui com as minhas palavras, não é assim que está no CTB, mas só para que todos entendam. Os erros cometidos pelo agente no que tange às medidas administrativas não elidem no cancelamento da penalidade. Então, são coisas distintas. Penalidade de multa é uma coisa, vai se apurar se cometeu ou não a infração. E as medidas administrativas, em que pese terem ocorrido os erros, isso não vai ensejar no cancelamento da multa. Ótimo, são dois assuntos diferentes. Sim. Uma é a recusa ao teste positivo e a outra é um possível erro do agente. Isso aí. Que ele pode até responder administrativamente por conta disso. Perfeito. Mas são assuntos diferentes. Perfeito sua colocação. Acho que ficou bem pontuado isso. Bom, meu querido, eu acho que a gente bateu um papo aqui tranquilo sobre o teste positivo, o teste recusa. A gente não vai esgotar o assunto nunca, porque tem muita informação, muita história aí para contar. Tema muito longo, né? Tema muito longo, mas acho que a gente conseguiu, de uma maneira tranquila, expor alguma coisa a respeito
do assunto e a gente vamos caminhando aí para o final. Passou Legal. rápido? Passou muito rápido. A gente nem abriu muitos parênteses aqui hoje. Hoje não teve muito, Teve não. muita história. É que o tema é complexo, né? Muita coisa. É muito bacana. Mas é isso. Suas considerações finais? Quero só salientar aqui, antes de agradecer, a questão. Vamos só Vamos abrir um parênteses? rapidinho, vamos, já que não teve tantos. A questão que a gente comentou: enxaguante bucal, bombom de licor, caldo de cana. Essas questões, quando a pessoa ingere, Pão puma. é o pão Pão puma. puma não. É, Pão de forma. pão de forma, vamos de lá, forma. isso aí. Pão- Mas não, pão de enfim, forma. todas essas questões, existe a possibilidade de dar um falso positivo, mas um lapso temporal muito curto. Então, tomei suco de uva integral. Ele tem um teor de álcool. Quando você toma e em seguida faz o teste, nós fizemos no meu curso, você viu lá. Quando você toma o suco integral de uva e faz o teste em seguida, a chance de dar até acima de 0,34, de 0,33 para cima, né? 0,34 acima, é grande. Mas, se você fizer outro teste 30 segundos depois, já praticamente já está zerado, né? Então, no procedimento de fiscalização, a Polícia Militar ela tem o costume, não há uma previsão legal na lei e na resolução, mas há um procedimento operacional padrão da Polícia Militar aqui em São Paulo de fazer o teste, fazer um segundo teste depois de 15 minutos. Então a pessoa, eu tomei suco de uva. Lá no sul tem muito o sagu, que eles põem vinho no sagu lá e assim por diante. Então você vai ficar aí 15 minutos no mínimo, tem direito a beber água, vai enxaguar a boca, você pode fazer o que você quiser e depois você faz um novo teste. Se a pessoa questionar, ela vai ter esse direito de fazer. E certamente vai dar zerado. Por quê? Porque o álcool está só nas papilas da língua ali. Ele não está lá no sangue, concentrado no sangue ou no ar do pulmão. Então, só para que a gente comentou lá, né? Para frisar, bombom de licor. E fizemos com aquele raiz mesmo, com cachaça, né? Aquela coisinha... não é com licorzinho, não, é aquela cachaça. coisa... E dá positivo, mas depois de alguns menos de um minuto já vai dar negativo. Encerrado esse parênteses, não sei se você vai falar alguma coisa, mas eu já encerro aqui a minha participação agradecendo a oportunidade, a confiança que você tem dado de estar aqui representando o seu escritório, falando um pouquinho também desse tema. Quero agradecer você que está nos assistindo aqui e tenho certeza que a partir de hoje você vai enxergar um pouquinho melhor essa questão da fiscalização de alcoolemia, sabendo, sobretudo, se não conseguir se defender, procurar entender que há alternativas de defesa e procurar um bom profissional, um especialista na área. Legal. Obrigado pela confiança. Os 15 minutos não está previsto na legislação, mas está no manual do aparelho. O manual do aparelho também, né? No manual do aparelho ele comenta lá que se você fez a ingestão de álcool, de licor, qualquer coisa que seja, o ideal é esperar 15 minutos para que o álcool que está ali na sua mucosa, nas papilas, ele seja digerido pelo organismo e realmente o teste seja mais preciso com o ar do seu pulmão. Legal. Então, no manual do aparelho ele fala isso. Eu uso bastante o procedimento padrão da PM, porque eu faço aquela questão da inversão da pirâmide de Kelsen, né? Então, o ordenamento E às vezes eles colocam algumas normas que não estão estabelecidas sequer na Constituição Federal, mas quando eles criam, eles mesmos têm que atender, né? Então, eu uso os procedimentos operacionais, mas muito bem falado aí do manual também. Maravilha. Obrigado pela participação, meu querido. Eu que agradeço, Dr. José Luiz, estou sempre à disposição aí. Obrigado pela oportunidade. Maravilha. E obrigado a você que esteve conosco até agora. Se você assistiu até esse momento, eu acho legal você considerar deixar o joinha. Se você gostou, deixa lá o seu joinha. Considera aí se inscrever no canal, compartilha com seus amigos, alguém que está precisando dessas informações. E se você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Se for um assunto relevante e complexo, nós trazemos aqui no bate-papo, ou ele será respondido e você vai conseguir ali elucidar suas dúvidas. Obrigado por estar aqui conosco e te vejo no próximo vídeo. Um abraço.